Vamos torcer para que dê certo isso aqui, gente. Olá, pessoal. Muito prazer. Eu me chamo Lia e estou aqui no canal da Astromystic para trazer contribuições com vocês a respeito da espiritualidade, da nossa vida no geral. Mas hoje eu gostaria de falar da noite escura da alma. Esse tema ele tocou bastante o meu coração. Então, que a gente consiga dar início aqui trazendo um tema tão importante que a gente muitas das vezes, se perde, se frustra e sente verdadeiramente que não tem saída. Mas com certeza existe saída e eu sou prova viva disso. Então, se você não é inscrito, estamos começando esse canal agora. Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal, nosso, meu e seu, porque eu espero que seja de muita contribuição, de muita luz. E se você gostar desse vídeo, eu conto com o seu curtir, combinado? Então, aqui também eu espero trazer as leituras, de tarôs para vocês, a fim da gente contribuir ainda mais com a nossa evolução, com mensagens positivas que vão com certeza agregar na nossa vida. Mas hoje eu quero inaugurar o canal falando sobre a noite escura da alma e desse processo que nós enfrentamos quando começamos um certo despertar emocional e espiritual, A gente tende a ser criados com muitas e muitas e muitas amarras que acabam por nos prender e nos tornar pessoas limitadas para certos tipos de assunto que, pela grande maioria é endemonizado e colocado à margem para que nós não tenhamos acesso. E nós estamos passando realmente esse momento de transição planetária, todos nós já ouvimos que buscamos a espiritualidade, falar sobre isso, e é algo que realmente está acontecendo de uma forma a que os planetas também têm contribuído bastante para esse monte de informações chegarem até nós, e os véus da ilusão se romperem. Eu estou nesse processo, acho que desde que eu nasci, eu venho com essa ideia de busca, de Deus, de sentido para a vida desde muito pequenininha, e no auge aí dos meus 30 anos foi aonde tudo começou a reverberar de uma certa forma bem pesada para mim. Eu passei por diversas religiões e cada uma delas contribuiu bastante para o meu conhecimento, para a minha fé, para a minha espiritualidade, e ao mesmo tempo me vendou para algumas coisas que, quando eu completei aquele retorno de Saturno maravilhoso que todos nós passamos, eu tive um choque de realidade, e também de chamado para acordar para a real missão que estou fazendo com todas essas informações. Desde então, entrei num grande processo de noite escura da alma, que durou e tem durado aí, Estamos com fé no Pai, que está terminando. Espero, porque a gente sempre vai encontrando sombras aí, mas só encontra sombra quem busca por luz e quem acende essa luz. Então, hoje eu já não sinto tanto, mas em termos de ajuda e de busca, o YouTube ele me ajudou muito. Então, eu querer fazer esse canal, contribuir com as pessoas que estão vivendo esses processos de rompimento de barreira, de rasgar os véus para a grande realidade, e de sair dessa manipulação estratégica de sistema, assim, para tornar isso leve. Quando foi comigo essa minha busca começou e eu realmente fiquei imersa nos assuntos, o YouTube me ajudou muito, Os mestres que contribuíram com os seus ensinamentos me ajudaram demais nos meus processos internos e mesmo assim foi doloroso, mesmo com toda a ajuda, porque realmente a noite escura da alma ela faz isso com a gente. Ela coloca a gente num lugar onde a gente precisa transpor aquelas barreiras, a gente precisa aprender e é difícil o aprendizado quando nós temos muitas crenças enraizadas. Então eu digo que eu sempre amei muito Jesus Cristo e depois que eu entendi ainda mais sobre Ele, quando eu inclusive fui kardecista por muitos anos e aquilo assim me tornou uma pessoa mais apaixonada por Jesus do que eu já me sentia, O avatar, Jesus,
o grande homem, né, que dividiu o tempo. Eu sou uma grande admiradora dele e acredito muito que, como os espíritas acreditam, que ele é o governador da nossa terra, né? E é colocando o amor em prática e é trazendo isso para as pessoas, contribuindo com os nossos ciclos, que a gente consegue acessar a grande luz divina, né? O amor de Deus para conosco. Só que nos momentos de escuridão a gente não enxerga realmente, porque a dor ela se torna maior. Então os meus conflitos eles foram muito baseados nas crenças e padrões que eu tive, que ao longo dos anos quebrar e romper. Um deles, né, era muito, muito forte, que era o medo de ir além nas informações, né? Eu sempre fui apaixonada por cartas, por baralho, e aquilo, como era muito condenado e tudo mais, inclusive nas religiões que passei, né? Não digo nem no espiritismo, mas digo nas outras em geral, né? Eu fui evangélica já, enfim. Eles acabaram assim limitando e me tornando uma pessoa com muito medo, só que aquilo era um chamado dentro do meu coração, sabe? Eu pensava, meu pai, mano, mas eu tenho tanto amor por isso, como pode isso doer tanto? Ai, não, não é do mal. E aquela ideia central de que existe o bem e o mal, e que existe o diabo e que ele vai te levar para o inferno, que você está cometendo um grande erro e que você está mexendo com coisas ocultas. Então, esses processos, inclusive, também relacionados à minha mediunidade, porque eu comecei a me desgovernar no sentido mediúnico da coisa. Então, eu recebia espíritos assim, sabe, obsessores, mas também não tinha muito controle com o que acontecia. Busquei ajuda em vários lugares até eu me encontrar, consagrei a ayahuasca. Inclusive é algo que eu quero trazer aqui também, minhas experiências com a ayahuasca me ajudaram demais, me trouxeram muito afago e alívio para minha alma, assim, de certa forma. Mas ainda tinha aqueles medos e tudo mais, né? Então quando eu comecei a tentar entrar no fluxo, no flow mesmo, da energia que estava me chamando para eu escutar a minha alma, aquilo foi dentro da minha noite escura me trazendo paz, me trazendo liberdade, me acalentando, colocando dentro do meu coração, sabe, aquela alegria de poder me libertar do peso de muitas vezes não poder fazer o que eu queria fazer. Então foi muito importante para mim todo esse contexto de ajuda, principalmente, que eu buscava aqui. Busquei sobre religiões, conheci várias outras religiões, sobre a Umbanda, sobre o espírito, sobre a espiritualidade. E hoje, depois de 8 anos, assim, vamos completar 9 já, vivendo isso, eu posso dizer para vocês que eu consegui quebrar muitas crenças. Mas que quebrar crença geralmente vai te levar para um lugar de apego, sabe? E de medo. Então a gente fica perdido, a gente fica sem entender o que está acontecendo. E eu comecei a estudar o professor Hélio Couto, vai fazer uns 4 anos esse ano, tem uns 3 anos e meio, mais ou menos. Por conta de gostar muito da ciência, né? Porque eu sempre busquei muitas referências e tudo mais. E a física, né? No contexto geral, do nosso ponto de observação. Então eu cheguei até o Hélio Couto através dos livros de Newton. Essa loucura, né? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pesquisar, de estudar, enfim. E nisso fui entendendo melhor como funcionava, assisti várias vezes aquele filme O Segredo e tal, mas ainda era pouco, né? E quando eu conheci o professor Hélio Couto assim, eu comecei a ver o mundo e perceber com menos culpa, porém me trazendo mais responsabilidade, sabe? Para com o aprendizado que eu estava tendo, para onde eu queria chegar com aquilo. Então eu fiquei esses anos estudando, né? Pedi minha primeira onda, não tem 1 mês e meio mais ou menos, estou aí nesse processo. Quando, né, em um outro vídeo, para não ficar muito longo aqui também, vou falar sobre isso. Então a noite escura ela veio me fazendo ir no fundo do poço, mas também me trouxe de volta com muito mais força, com muito mais leveza, que eu acho que é a palavra. A gente se tornar leve dentro do que a gente sente vontade de fazer.
de sair de opressões e repressões externas e buscar dentro da gente, né, algo que vá trazer sentido. Porque eu acho que tudo na nossa vida tem que fazer sentido. E muitas vezes a gente faz para fora, mas dentro não faz sentido algum. E foi aí também que rompi a barreira do trabalho, né? Tentei muito trabalhar no mundo corporativo, venho dessa área de vendas, mundo corporativo, que é realmente uma cobrança atrás de cobrança, mas consegui, sabe, me libertar para hoje viver das coisas que eu acredito e ser uma agente transformadora aqui para nós nessa época que nós estamos encarnados aqui, que pede muita consciência. Então hoje eu sinto muita alegria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, né, que eu me sinto vencedora já por estar aqui, porque eu já tive muitos pensamentos pesados, vamos dizer assim, né, não vou falar a palavra aqui, mas quando a gente não aguenta realmente o tranco e quer desistir, né, e aí que vocês me entendem. E não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que eu passei por isso. Claro que não foi só por conta dessas quebras de paradigma, como também por situações na minha vida em que eu acabei passando, vivendo, que hoje eu vejo como situações kármicas mesmo, que no final das contas eu sempre precisei delas para poder chegar até aqui hoje e tá fazendo esse meu primeiro vídeo para vocês, sabe? Então tudo faz sentido, tudo vai se conectando. Muitas pessoas sempre pediam para mim, porque eu venho, depois que eu saí do mundo corporativo, eu vim trabalhar com as terapias holísticas, com as cartas, com a espiritualidade. Esse aqui é o meu cantinho de atendimento, né, que eu fico aqui na Praia Grande. Quem for daqui da Praia Grande, manda um oi. E eu atendo pessoalmente, então eu venho nesse processo, sabe, de trabalhar para impulsionar pessoas, para trazer luz para a vida das pessoas, para trazer afago, né? Então dentro das terapias holísticas eu me encontrei. Hoje meu trabalho ele é mais leve, ele tem mais amor, ele tem mais propósito, que eu acho que para mim, de toda a minha alma, assim, eu me sinto alinhada, sabe? Depois de tanto sofrer. Precisava ter sofrido tanto, a gente, né, às vezes bate muita cabeça. Então eu nunca tive a consciência de que eu estava atrasando, né, o meu processo de conquistas. Mas eu atrasei. Hoje tenho a consciência de que posterguei muitas coisas, né? Fui bem displicente com relação aos meus sentimentos, às minhas atitudes. Paralisei por muito tempo, por conta até do medo, né? Então, mas faz sentido, né? Então eu espero assim que, se você estiver vivendo esse momento, que você não tenha medo de conhecer mais sobre as coisas que te trazem curiosidade, sabe? Pessoas que muitas vezes também se rotulam de uma forma para poder caber em qualquer lugar, ou vivem uma vida desconectada da sua própria essência e da sua própria paz. A depressão, de alguma forma, ela me trouxe esse olhar de eu só tô assim muito mal porque eu tô vivendo tudo que eu não queria viver. E quando a gente não quer viver algo, o corpo grita, a mente grita, a alma então pede socorro. E se você estiver vivendo isso, cara, vai passar. Escute o seu coração, escute a voz do seu coração, sabe? Eu aprendi muito na igreja que o coração é enganoso, e eu acho que isso é a maior balela da vida, porque o coração da gente é tão sábio. Ele sabe exatamente o que a gente precisa, ele sabe exatamente quais são os caminhos que vão levar a gente à paz, à tranquilidade. E eu acredito sim que ele sabe, a gente às vezes não escuta ele, a gente se emociona demais com as coisas. Deixa que os nossos sentimentos trabalhem por nós, mas no fundo, a gente consegue ter essa noção se a gente escutar o nosso coração. E às vezes a sua intuição, ela fala pra você, olha, você não tá num caminho que tá bacana, mas pela pressão, pelas suas metas que você não fez com o coração, né, você acaba não escutando. E eu acho que a grande sacada que eu tive dentro de tudo isso que eu vivi nesses anos foi essa mesmo. Foi de escutar o meu coração, e mesmo que não fizesse sentido pra ninguém que eu convivia,
Mesmo que as pessoas me chamavam de maluca, né? Eu tenho amigas que inclusive me chamavam de doida quando eu comecei a estudar e tal. E a gente se afasta, porque não orna, né? Mas eu passei por períodos muito tristes sozinha. E ela sempre falava, Lia, você tá ficando maluca. E depois de alguns anos elas estão agora entendendo as coisas que eu passei, porque elas também estão despertando para viver uma vida com mais conexão com a espiritualidade, com mais amor pela vida, pelo próximo mesmo, viver esse Jesus, esse grande exemplo que nós temos de energia, né, aqui na Terra. Então, vale a pena depois, sabe? Eu, graças, né, a Deus, eu não desisti. E eu hoje posso contemplar coisas incríveis na minha vida. Não sou nenhuma milionária, mesmo porque para mim a felicidade, o dinheiro, ele faz parte dela, sim. Fiz as pazes com o dinheiro, acredito muito que nós precisamos dele para poder conseguir as coisas que nós queremos, mas a minha felicidade estar e ser feliz, estar fazendo parte do todo, me sentir parte do todo, né? Ser uma peça que não tem que se moldar para encaixar. Eu me aceito como sou e eu acredito que você também vá compreender isso se você tiver resiliência e ajuda para isso. Então busque conteúdos que vão agregar, faça terapias holísticas. Existem várias formas de você se libertar de padrões e de pensamentos, né, que não agregam e que na verdade só conseguem te colocar para baixo. Mas não deixe de acreditar no processo, porque o processo ele é mágico. E é nessas indagações da noite escura da alma, nessas questões tão profundas que a gente busca responder, que está o nosso maior aprendizado. Então, com certeza, a resposta, ela vem, sabe? E as atitudes da gente vão mudando. Porque a gente vai se transformando, vai se conectando com a nossa essência divina, com a nossa mônada. A gente é uma parte tão bonita desse todo, não faz sentido viver desconectado disso. Então, espero que esse vídeo tenha ficado legal, gente, meu primeiro vídeo. Eu estou, assim, com vergonha, mas não fiz um roteiro. Acho que é bom eu pensar em fazer um roteiro, inclusive, né? Bom, que aí eu fico falando assim, às vezes eu me perco um pouco, mas espero que esse vídeo, de qualquer forma que chegue, você te abrace. E eu estou aqui com esse canal para que a gente possa se comunicar, falar de tarô, falar de espiritualidade, falar de tudo que existe aí no mundo que contemplamos, mas com a grande finalidade de despertar para as coisas boas da vida e para nos sentir cada vez mais merecedores de estarmos aqui. Muito obrigada para você que ficou até aqui, continue acompanhando, eu quero postar sempre no canal, vou definir os horários, eu tô dando esse start hoje porque eu amo a lua minguante. Todo mundo gosta da lua minguante para encerrar ciclo e eu sou assim. Eu tô encerrando um ciclo de vergonha hoje, porque a partir do momento que eu colocar esse vídeo no ar, eu rompi uma grande barreira e eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma vocês. Desculpa por ter ficado muito longo, mas até a próxima. Um beijo no seu coração, muita luz, muito axé, muita gratidão e muito amor, principalmente. E depois eu vou falar pra vocês também a respeito dos jogos que eu vou fazer pra vocês, hein? Vou postar uns shortzinhos também. Convidado? Me dê esse voto de confiança aí, vamos junto. Beijo, até o próximo vídeo.